facilidade de conseguir as coisas em qualquer lugar do mundo. Por quê? Não, explica de novo. Fala assim, ó, a importância. Fala. Por que é importante? Um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam aqui é falar o inglês. Como que eu explico? Abre mais portas para você. O leque de opções é maior. Porque quando você fala uma língua, você só tem uma opção praticamente. Quando você fala 2 línguas, você vai ter 3 ou 4. E você pode escolher. Às vezes, quando você fala uma língua, você não tem como escolher o que é melhor para você. Não tem, é limitado. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast, aqui com seu host, Thiago Prado. Aqui vou bater um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. E aí, tá a fim de saber quais os fatores que os levaram a ter esse sucesso? Fica ligado então, hein? E ó, já dá o seu like, se inscreve, ativa as notificações aqui nesse vídeo e assista até o final, porque essa história você não quer perder nem um minutinho. Nosso bate-papo é sem filtro, aqui os imigrantes contam como atingir um sonho através de muito esforço, dedicação, preparação, suor, sangue e, claro, um pouquinho de sorte, né? E hoje eu tô aqui com a Luana Wilder, empreendedora do mercado de beleza que faz sucesso aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu sou até cliente seu, né? Sim, exatamente. Aquele cliente que aparece de vez em quando. Natural de Araracruz, veio do interior do Espírito Santo, fez carreira no Exército dos Estados Unidos. Não, sua história é sensacional. Exército, beleza. Peraí, você deixa os soldados mais bonitos? Vai contar pro pessoal depois? Ó, obrigado por compartilhar. Bem-vindo. Obrigado a você por Muito bom te ter aqui comigo. Obrigado por você ter me convidado para compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido aqui. Ah, tem muita na história. terra do Tio Sam. Tem muita história, né, Lu? Vou chamar de Lu porque a gente já tem intimidade, viu? Então hoje aqui é uma entrevista mais assim, mais de casa, né, Lu? Vamos lá. Peraí. Você é de Valadares, né? Não. Porque essa história aqui tá mal contada. Explica pra mim, você nasceu onde? Sou de Mantenópolis, nasci em Mantenópolis, no Espírito Santo, mas a minha família é de Alto e Rio Novo. E depois, com o passar do tempo, minha família mudou para João Neiva e Aracruz para conquistar um pouco as coisas, porque no interior não tinha... Então você veio da quebrada, igual eu. Mais ou menos. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi sua infância. Eu lembro que a minha família, a partir de pai, eles tinham uma fazenda bem grande de café lá. Então eu tenho vagas memórias de crescer vendo a panha de café, fazer milho naquele fogão a lenha, assar milho no fogão a lenha, subir nas sacas de café e brincar. E também na rua com a minha família, parte de mãe, que eu fui criada também até mais ou menos 6 anos de idade. Eu fiquei com a minha avó por parte de mãe. E daí a gente foi subindo, assim, indo mais pra capital do Espírito Santo. Legal. Então até os 6 anos você morou com a sua mãe, depois você foi com a sua avó. Não. Eu fiquei... Como minha mãe trabalhava de dia e estudava à noite, ela viajava, eu acho que 1 ou 2 horas todo dia para fazer faculdade em uma outra cidade, que era Linhares. Sim. Então, a gente tinha empregada, mas também ficava com a minha avó. Sim. Porque minha mãe sempre quis mais e mais no sentido de legal. estudar. E ela fez a faculdade de quê? Ela fez português e letras. Isso. Eu acho que é letras, né? Mas ela deu aula de educação física, deu aula de artes. Que legal, sua português. mãe tem um lado artístico. E ainda foi minha professora. Ó, tá explicado. E aí você morou até que idade? Até os 6, depois a gente foi para João Neiva, porque João Neiva ficava no meio. Sim. De Linhares e Colatina. Sim. Porque meu padrasto fazia faculdade em Colatina. E aí você cresceu no Brasil? Até os 23 anos. Até os 23 anos. Você chegou a fazer faculdade lá também? Sim, eu fiz a administração de empresas. Ah, você fez administração? Sim. Que legal. Então você tirou férias. Tô brincando. Ó, piada sem graça, piada sem graça. Fiz administração de empresa.
Na verdade, como o meu padrasto era policial, ele fez direito, eu cresci muito vendo aqueles livros que ele tinha uma enciclopédia de livros. Sim, uma biblioteca lá. Então eu lia muito, eu falava assim, vou fazer direito. Fiz esquerdo, na verdade. Esquerdo, foi lado esquerdo mesmo. Mas aí surgiu que a minha mãe quis empreender. Eles venderam a nossa casa, que tinha em João Neiva, e colocou todo o dinheiro numa loja de roupa em Aracruz, que o mercado em Aracruz estava crescendo. Eu falei, ok, a gente já tem uma empresa, então vou fazer administração de empresa, que eu vou administrar o bem da família. Vou aprender. Fui trabalhar para minha mãe com 15 anos e o engraçado é que eu tinha o meu salário como vendedora. Sim. E se eu quisesse alguma coisa da loja, eu não podia comprar. Eu Não tinha tinha nem que pagar. desconto? Tinha desconto, mas eu tá. tinha que pagar. Mas tá certo aí. Então, Sua mãe tava tocando o negócio do tava jeito certo. tocando. Mais ou menos. Porque como eu comecei a ver as coisas que eu estava aprendendo dentro da faculdade, eu queria colocar em prática. Sim. Só que eles não deixavam. Mas é empresa familiar, é isso aí. Não adianta ter diploma e não ter as mãos. Grande Alfredo já fala isso. Então, assim, para mim, foi o primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo. Foi ver a minha mãe e o meu padrasto abrir um negócio que... E como é que foi o negócio? Deu certo? Eles meteram... Deu certo, eu falo assim, que deu certo por 5 anos. Sim. E depois... A margem é muito pequena, muito competitiva e é um mercado complexo, né? É um mercado assim, se você não tiver focado 100%, em qualquer coisa que você faz na sua vida, se você não tiver focado, não adianta. Por exemplo, a minha mãe tirou licença, sem vencimento, eu acho que fala, do Estado para poder tocar. O meu padrasto ainda, ele era policial, ele ainda trabalhava. Então você estava ali com um pé ali e um pé não, um pé dentro e um pé exatamente. Fora. Então quando eu vi que eu não ia poder colocar... E todos os dois foram concursados? São concursados. Aquela história do Brasil, né? Aí você já viu a piadinha do Bill Gates e do Mark Zuckerberg? Não. Se o Bill Gates e o Mark Zuckerberg tivessem nascido no Brasil, um seria juiz e o outro seria político. É o que todo mundo... empreendedor, é o que todo mundo... Mudou, no Brasil. Não, tipo, você pega o cara inteligente, o que ele vira? Concursado e outro político. Porque, na verdade, no Brasil dá uma estabilidade pro resto da vida, a questão de... E dependendo do concurso... Mas aí, peraí, aí você tava ali naquela região ali perto de Valadares. E aí, como é que surgiu essa ideia de vir pra cá? Você conheceu um mineiro? Falou, vamos pra Boston? Meu pai, há muitos anos atrás, ele veio pra cá, eu acho que eu tinha 2 anos de idade. Só que aí as coisas não deram certo, ele voltou. Mas alguns tios meus continuaram aqui. Então você já tinha uma raiz aqui. Já. E aqui era onde? Aqui em Boston. Aqui em Boston mesmo. Everett, Walton. Então já tinha conexão aqui. Então, aí meu irmão veio pra cá. Mais novo ou mais velho? O mais velho. Você tem quantos irmãos? São 3. Show. 2, eu e meu irmão mais velho, mesma mãe e mesmo pai, e o meu irmão mais novo, só da mesma mãe. Sim. Ele veio pra cá e eu falei assim, cara, eu quero ir lá passear e falar inglês. Porque eu já fazia um curso de inglês no Brasil. E eu falei assim, vou tentar o visto e vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Meu irmão me ajudou na época também. Sim. Desde que ele veio, quando as pessoas vêm pra cá e começam a mandar as fotos da neve, que antigamente era foto que eles mandavam. Sim. Mandava foto impressa. Eu tenho várias dessas assinadas. Exatamente. Então, assim, era assim... A gente, existia isso. Você ligava como? Você lembra? Era no... A gente não ligava pra cá, mas eles ligavam pra gente. Era no cartãozinho. $5. Então... E tinha que falar aquilo tudo, porque cada vez que você desligava, acabava o cartão. Exatamente. Então tinha que passar o telefone pra todo mundo. Vida hoje em dia é de boa, né? WhatsApp, de graça, vídeo chat. Nem precisa imprimir mais foto. Acabou aquela expectativa que a carta ia chegar. Ou quando alguém ia visitar o Brasil e eles levavam aqueles Caixa 100 de foto. fotos. Aí as fotos chegavam, você ia ficando com vontade. Você falou, nossa, eu quero conhecer. Vocês falam trem lá também? Eu quero conhecer esse trem também ou não? Não tem? Isso é coisa de Goiânia e Mineiro. A gente fala, porque querendo ou não, é ali a divisa, né? Tem um pé lá no curral. Tem um pé lá no curral. Porque querendo ou não, Mantenópolis e Alto Novo é divisa. Minha mãe nasceu em Minas Gerais, Cupará. Aí, ó, tá explicado como é que veio parar em Boston. Aí você chegou aqui com 23. Com 23. Pegou o visto, deu certo. Peguei o visto. Falei assim, é agora. Minha mãe não queria que eu viesse, porque ela sabia que eu ia ficar. Bateu, ficou. Exatamente. Mas eu vim com um propósito A água de Boston é muito boa, eu falo. Quando você bebe essa água daqui, você pode até ir pra Flórida, mas você volta.
Não, mas é quem cai na neve. É, Você já acho que tem que escutou? cair na neve. Se alguém escorregar na neve aqui, cada vez que escorrega, é 10 anos que fica aqui. Então tô enrolado. Eu caí 2 vezes. Aí você chegou aos 23. Os 23, porque eu estava insatisfeita com o meu trabalho no Brasil, que eu trabalhava numa empreendedora da Petrobras, né, que prestava Sim. serviço para a Petrobras. E que ano que foi esse que você chegou aqui? 2009, 2010. Nossa, chegou no meio do fogo, então. Exatamente. Eu terminei minha faculdade, terminei em dezembro, vim para cá em julho. Caramba. Não, junho. Peraí. Aí a crise financeira, você chegou aqui no meio daquilo tudo. Eu Cara é coragem. Aham. Planejamento era ficar 6 meses. Vou aprender inglês, vou voltar para o Brasil. Vou virar diretora da Petrobras. Tava mais ou menos. Eu queria começar com uma engenharia. Não Uhum. era nem da Petrobras. Estava chegando uma empresa de Singapura que estava para construir aqueles navios de petróleo. Ah, sim, sim, sim. Porque a minha região ali é uma região que tem portos. Sim, A gente sim, tá indo sim. pro 3º porto praticamente lá. Então eu falei assim, cara, eu trabalho no RH aqui na Mendes Júnior. Eu sei quanto um engenheiro ganha. Vou fazer engenharia. Porém, essa empresa da Singapura, ela tava as primeiras pessoas que ela estava contratando tinham que falar inglês. Correto. Eu falei assim, eu vou, fico 6 meses. Olha pra câmera e fala aí, qual que é a importância de ser bilíngue? Não só no Brasil, mas aqui também. Facilidade de conseguir as coisas em qualquer lugar do mundo. Por quê? Não, explica de novo. Fala assim, ó, a importância. Fala. Por que é importante? Um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam aqui é falar É o inglês. Nossa, como que eu explico? Abre mais portas para você. O leque de opções é maior. Uhum. Porque quando você fala uma língua, você só tem uma opção praticamente. Quando você fala 2 línguas, você vai ter 3 ou 4. E você pode escolher. Às vezes, quando você fala uma língua, você não tem como escolher o que é melhor para você. Não tem, é limitado. Né? Foi- Sensacional. Foi o que eu vivi aqui também. E aí você chegou aqui, qual que foi seu primeiro emprego quando você chegou aqui em Boston? Limpeza de casa. Você limpou casa. Limpei casa. Ah, todo mundo já passou ali também. E como é que foi? Conta pra gente a experiência. Terrível. Aguentou, não? Não é o fato de limpar a casa, mas o fato da pessoa que está te gerenciando para quem você está trabalhando. Sim. Então foi isso, eu falei assim, cara, eu não preciso escutar bucha de ninguém. Uhum. Se eu tiver que escutar bucha, eu escuto no meu país. Sim. E você saber que você estava fazendo algo certo, mas Você foi maltratado no começo? maltratada, exatamente. Chegou sem experiência, e aí as mulheres botaram pra quebrar. Como qualquer pessoa chega aqui, né? Então, Que é muito errado, né, gente? A gente cai entre nós, né? Acho que tem uma situação severa, né, que acontece com a pessoa que sofreu, ou que já foi abusada emocionalmente, fisicamente. Ela tende a repetir esse ciclo. Ela normaliza isso. E acho que a gente está chegando a um ponto já de final, né? Que hoje com conhecimento, com a internet, com a mídia social, você vê que, você faz isso, você vai estar exposto. exatamente. E é também com a criação. Você falou um ponto aí que é a criação. Os nossos pais foram criados de um jeito, eles vão criar daquele jeito que a gente... Se a gente não quebrar o ciclo... Consequência do que aconteceu com eles, né? E reflete no nosso dia a dia Sim, também. sim, sim. E aí você ficou quanto tempo na limpeza? Eu acho que eu fiquei nem 3 meses. Nem 3 vezes, pediu pra sair. Saí. 01. Aí achei uma possibilidade de trabalhar num escritório Que legal. que é mais ou menos o que a BRZ faz hoje, que é seguro, a gente vendia seguro de carro, fazia serviços consulares. Que isso, não sabia que você fez isso. Fiz Não, isso. gente, tô descobrindo coisas novas aqui. Com quem que você trabalhou? Eu trabalhei com a Via Brasil em Pibre. Existe ainda? Não sei. Ah, tá. Porque tem muita coisa dessa aqui, né? Que o pessoal, focinho de porco, faz um pouquinho de tudo, no final não sai nada. Exatamente. Se você não focar em uma coisa, Não dá. é em qualquer área da sua vida. Não dá. E você ficou quanto tempo lá na Via Brasil fazendo de tudo? Fiquei 2013, eu acho que 1 ano e meio lá. Que legal. 1 ano e meio foi onde que eu comecei o processo da estética, de estudar estética. E de onde que veio isso? De sair do seu administração ali, já aprendendo inglês, querer voltar pra plataforma de petróleo e falou assim, não, peraí, vou deixar o povo bonito. Eu fui fazer um curso de automaquiagem na Flávia Leal. Ah, você também foi alum da Flávia Leal? Que isso, a Flávia Leal treinou a geração de
de mulheres esteticistas aqui. esteticistas que gostam. É a pioneira no... Que isso, Flavinha. Cada vez que eu entrevisto alguém aqui, seu nome roda nesse podcast. Mulher. Então, fiz o curso de automaquiagem, que foi um dia só. E lá eu conheci alguém que estava fazendo esse curso, era estudante da Flávia de estética. E ela começou a falar. E no que ela falou, de cuidar da pele, de cuidar de acne, e eu tive muita acne. Eu falei assim, quer saber, eu vou fazer esse curso aqui, vou aprender a cuidar da minha pele. Então, de início, era para eu cuidar da minha pele, não era para trabalhar. E eu fui gostando e... No final, eu falei assim, ok, vamos trabalhar com isso. deu bom. Tá dando bom. Aí você saiu da Via Brasil. Saí da Via Brasil, estava estudando ainda, só que, como diz, até eu me formar, começar a ganhar dinheiro, eu precisava de um outro emprego. Aí no meio do caminho de tudo isso aí, você teve um amor também, né? Foi assim que você chegou a pegar os documentos, não foi? Ou foi através do exército? Como que foi? Eu tive um relacionamento primeiro de 6 anos com um brasileiro, a gente terminou, depois de um tempo eu conheci o gringo. O Scott. Legal. É um dos meus melhores amigos hoje aqui nos Estados Unidos. Sim. Então, De onde veio isso também? Porque eu fiquei perdida aí. Me explica. Então, fiquei com o Scott um tempo, me legalizei. E a sua mãe, ela teve um papel na minha entrada do exército. Eu sou filho da Dilma, mas a Dilma não é a presidenta não, tá? Deixa bem claro. Ela me ligou, eu lembro até hoje, fevereiro de 2019. Ela me ligou e falou, Luana, por que você, já que você vai se legalizar e tudo mais, por que você não entra no exército? Porque o exército, ele vai pagar faculdade, ele vai te dar um monte de benefícios. Eu falei, não, imagina, eu no exército. Olha a Dilma Prado recrutando no exército e eu nem sabia. Essa foi nova também. Falei, não, Dilma, não, Luana, você pode até fazer enfermagem. Deixei pra lá. Aí, por incrível que pareça, hoje eu atendi um menino, um amigo meu de farda. Quero saber quantas pessoas a minha mãe já recrutou até hoje. The best recruiting sergeant. Eu falei com o Sargent Santos, contrata essa mulher aqui. Você tá feito. Que tá feito. E ela sabia muita coisa do exército por causa da filha da Vanessa. Aí, uma amiga dela. Aí eu tinha um cliente na época, eu trabalhava no Medical Spa, e o cliente começou a conversar comigo sobre faculdade. Eu achei que no começo que ele estava querendo vender alguma coisa para mim. Eu falei, não, ele falou, Luana, se você entrar no exército, você vai ter faculdade, você vai ter isso, você vai virar cidadão mais rápido, que não sei o que, e foi falando os benefícios. Corroborou com o negócio da Dilma. Exatamente. Aí eu falei assim, na situação que eu estava vivendo em 2019... Alinhou ali, cara. Que eu fui dos altos e baixos, eu falei assim, eu vou tentar. Não sabia nada de inglês, Thiago. Meu inglês era inglês de namorar. Ou de vender café. Na Via Brasil. Não, lá era português. Não, que eu trabalhei numa lanchonete americana aqui por 1 ano e meio. É uma das melhores coisas, não é? Eu falo pra todo mundo, recém-chegado, se eu posso te dar um insight aqui, insight de graça, tá? Pra recém-chegado. Vai trabalhar, insight para recém-chegado, vai trabalhar em uma cafeteria onde você conversa o dia todo, ou vai fazer qualquer coisa que requer para você conversar inglês o dia todo. Você coloca numa posição de desconforto extrema, que aí você aprende. Por exemplo, eu fui para a escola várias vezes aqui para estudar inglês, só que lá todo mundo estava aprendendo inglês. O que eu aprendia lá, onde que eu ia praticar? Não faz sentido você estudar? Faz, porque você vai aprender gramática, vai aprender muita coisa. Mas você trabalha na Via Brasil? Falava português o dia inteiro. É. Então não tinha. Quando eu entrei nessa lanchonete foi quando o meu inglês começou. Eu falo pra isso pro pessoal que tá no Brasil, que tá com medo de vir pra cá. Cara, é tão fácil. Aqui você tem tudo brasileiro. Não existe aquela dificuldade que tinha antigamente. Não. De passatempo a cupim, você acha? Até Dorflex com Voltaren. Você acha qualquer coisa. Filtro de barro. Loucura. Aí o cara lá na cama, sei lá, dando grau nele. Aí ele foi falando a questão, eu falei assim, eu vou tentar. Eu falei assim, o nome dele também é Thiago. Falei assim, Thiago, ok, vou tentar. Ele me passou o telefone do recruta, que é o Sargent Santos, que é outro brasileiro. E ele estava no exército, Thiago? Ele tinha entrado, ele tinha acabado de assinar. Só que eu falei assim, por que esse cara tá me recrutando? Depois eu descobri. Porque enquanto ele estivesse em treinamento, para cada pessoa que ele recrutasse, parece que ele ia ganhar $500 a mais.
cara tava te vendendo peixe ali. Tava. Eu acho que ele conseguiu. Tava igual Uber no começo. Quanto mais você Mais indica. diferença, você ganhava quentão. Então, era uma história assim que tinha. Quanto mais pessoas você Sim. colocava, você ganhava naquele período que você estava em treinamento. E a Dilma Prado, ela ganhou os 500? Mas ela deveria ganhar, tá? Deveria. Aí, fiz a prova. Thiago, meu inglês era inglês básico do básico. Do you know what I mean? Que desgrama de aramin que é esse? Vou usar pra quê? Pra quê? Fiz um teste lá online, tirei os 41% que precisava. Aí o Sargent Santos falou assim, agora eu vou te levar no Maps, onde você vai fazer essa prova valendo. Sim. Ah, seja o que Deus quiser. Você passou quanto no Foi teste? com 41. Primeira vez. Eu lembro até hoje. Caiu 2 perguntas. De prego. Sim. Prego de Sim, construção é Enel. porque lá tem Enel. Aham. E eu tô assim, o que ele tá perguntando de unha? Da do Neo. Eu falei, gente, nail de unha. Isso daqui é unha, mas não faz sentido a The pergunta. Neo. No final, depois que eu tinha respondido, eu não lembro quantas perguntas que era, que eu fui entender que ele tava perguntando nail de prego de Do construção. prego, Porque no teste do exército aqui cai mecânica, cai carpintaria, elétrica, carro. cai tudo. Eu nunca estudei, eu nunca fui pra Chama high school. ASVAB. ASVAB. Eu fiz ASVAB. Você passou? Passei, eu tirei 78, eu ia entrar no Marines, só porque meu recruit sergeant me sacaneou. É uma longa história. Na verdade, é isso que as pessoas têm que tomar cuidado. Muito, o recruit sergeant, Ele mente. o trabalho dele é te enfiar no batalhão que tem que entrar. Exatamente. Então, o cara me enfiar em Heavy Gun Machinery Man no Marines, stationed em New Hampshire, no frio ainda. Caramba. Eu falei, cara, eu tô jogando muito Call of Duty, mas isso aí eu não quero Nunca. não. Eles mentem muito. Porque eles têm uma cota de pessoas pra colocar Tem. no ano. Eu acho que Aí eles depois ele 16 tentou me enfiar em pessoas truck driver, eu falei, imagina, cara, lá no Afeganistão, São, eu de truck driver, eu sou o primeiro a descer. Pior que é. You're like the first one to go. I want to serve, but not that way. O pior que é verdade. Ué. E Não- tipo, Heavy Gun Machinery Man, você tá ali em cima. Você, tipo, é os dois latados que tem. Esse Sargent Santos, se eu não me engano, ele ficava dentro do caminhão do Heavy truck Gun driver. Machine. Aham. Nossa, E ele sofreu um acidente, Eu alguma coisa admiro assim. muito, respeito muitos caras, assim, é uma coisa que é linda dos Estados Unidos, né? A pessoa sacrifica mesmo. A vida. É a vida pelo MOS, pela profissão. MOS é o Military Operating Service, né? É a MOS. É o trabalho que você vai É o trabalho fazer. que você vai fazer. E os MOS que ele tentou me enfiar naquela época, eu falei, cara, com o meu teste, eu falei, não quero, não vou. Não, com esse teste você consegue trabalhar na inteligência. Aí não, eu entrava no Air Force na época. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu descobri, mas na época, tipo, a gente não tinha Google, né? É fácil. É verdade. Enfim. Hoje as coisas são mais fáceis com a internet. Quase que eu fiz Officer School depois da universidade, mas a história é sua hoje. Vamos lá, continue. Aí tá. Então eu peguei, passei, falei assim, vou assinar. Assinei. Não, Assinou o voltei contrato. depois, assinei. Ele foi e me deu o meu MOS, que ele me deu na N2 Alpha, que é a logística, warehouse e tudo mais. Aí Aí eu tinha que perder um pouco de peso, porque eu estava acima do peso. Eu tinha que perder, eu acho que 5 pounds, alguma coisa assim, no dia de assinar o contrato. Nesse período eu não pesquisei nada, porque se eu pesquisasse, eu desistia. Sim. E eu Você teve falei que fazer o duck walk lá e tinha que perder os 5 Treinei, perdi. Fiz o teste, o medical staff lá, assinei o contrato, jurei a bandeira. Ninguém sabia do que eu estava fazendo. Era só 2 pessoas, o Thiago e o Sargent Santos. E quando eu assinei, eu falei assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Onde que eu entrei? Não falo inglês direito. 30 e poucos anos, estou entrando no exército. Tem que perder 5 pounds ainda. Não, eu já tinha perdido. Já tinha perdido. os Só que eu pontos tinha de que atleta. manter. Tá. Aí entrou o processo que até eu ir pro meu ship day, que é o treinamento bootcamp, oficial, o treinamento oficial. eu tinha que me comparecer uma vez por mês no drill, Sim. que eles estavam me preparando para ir. O seu era só uma vez por mês? O meu. Do Marines é todo fim de semana. Do pre-ship out. Toda semana? É, toda semana. Não, o nosso era só sábado e domingo. Tem uma época minha, tem umas fotos perdidas aí, cabelo rapado, tava treinando Muay Thai, Jiu-Jitsu, tava tudo empolgado. Queria entrar pra infantry mesmo. Não, Um dos meus melhores amigos... Então, eu morava numa casa, vou dividir isso aqui com vocês hoje, hein? Diego, Wellington, vocês assistiram, vocês lembram, hein? A gente morava, eu, Diego e o Wellington junto. Eu fiquei super empolgado de entrar pro exército. Convenci todo mundo que morava na casa de entrar pro exército, menos eu.
O Diego hoje é drill sergeant acho que ele tá na Virgínia ou ele tá na Carolina do Sul. O Wellington tá no Texas. E acabou que no final não assinei o contrato e não fui. E eles foram seguir a carreira. Eu não ganhei os $500. Aí, tá vendo? Então, assinei o contrato, fui pros drill e tudo mais. Tava trabalhando na estética, tava trabalhando num medical spa. E evitava pesquisar as coisas. Porque se eu tenho ansiedade. Se eu pesquisar, eu falei assim, como que eu faço pra sair disso? Falei, eu vou com a cara e coragem lá, eu aprendo inglês. Me viro. Antes de ir pro exército, tirei 1 mês de férias. Fui pra Europa, Portugal, Espanha, Londres. Passei. Falei assim, vai ser o meu momento, porque eu sei que vai ser 6 meses de intenso. Você foi pra Europa sem poder comer pastries? Não, eu comi lá. Depois... Eu falei, não, lá eu sei que eu vou perder peso mesmo assim. Tiago, voltei. Fui pro exército. E como é que o pessoal foi a experiência? gritava comigo. Eu falei, o que eles estão falando? Aí eu perguntava às meninas do lado que já são americanas nascidas aqui. Eu também não estou entendendo. Nem elas entendiam, porque eles gritavam tanto com a gente e eles têm sotaques. Sim, a galera tudo do sul. Os drill sergeant, na maioria do sul. Exatamente. E eu falei assim, tô perdida. E como é que foi? Foi do 0 ao 100. Foi muito bom. Foi uma experiência incrível. Transformadora. Mas teve momentos que eu pensei em desistir. Que eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Machuquei meu pé, eles queriam me... O que te fez a não desistir? Os objetivos que eu tinha, que era construir o meu business quando eu voltasse, que eu queria focar 100% no meu business. Porque quando a gente vai pra lá, a gente acaba ficando 6 meses e recebendo. Eu tava recebendo uma quantia legal. Sim. Então eu ia vir com uma quantia legal pra poder investir esse dinheiro no meu business. Sim. Aí recebi, acho que deu uns $20 mil, mais ou menos. Que legal. Então, vamos voltar aqui. Naqueles momentos de dor ali, que você falou que você machucou o pé, que o negócio estava feio, que você pensava de desistir, você falou, putz, eu não posso desistir porque meu objetivo era maior do que a dor. Exatamente. E tinha o fato da faculdade, que eu queria fazer faculdade, e eles pagam faculdade. Tem um ditado que é sensacional de um cara que eu admiro muito, Eric Thomas. Ele fala assim que no dia que você quiser ter sucesso, o mesmo tanto que você quer respirar quando você tem asma, você vai conseguir. Porque a pessoa asmática, na hora que ela está tendo uma crise de asma, ela foca em quê? Ela só foca em respirar, ela não está preocupada com outros problemas. E você ali naquela dor, naquele dia, você só preocupava em quem sobreviver. Exatamente. E aí você está preocupado em sobreviver ou você está preocupado com todos os outros probleminhas do mundo, né? Porque quando você sai dali, os problemas voltam. Voltam, mas você está mais forte. Você aprendeu coisas que vai te ensinar a lidar com os problemas de uma maneira um pouco mais fácil. Exatamente. Principalmente a civilian life. Porque a gente está lá 6 meses vivendo regras. Praticamente o exército ele destrói a sua mente. E principalmente igual você, né? Que tipo, o pai divorciou da mãe, querendo ou não, afeta a gente na vida. Eu passei por isso, eu perdi meu pai bem jovem. Então a gente meio que cresce... Com sequelas. Traumas de infância. E o exército, ele cria uma forma nova de pensar. É uma reprogramação, né? E não é nem só os pais ou a família. A vida civil aqui, as pessoas com quem você tá, eu falo o seguinte, lá no exército tem um negócio, uniforme correto, tempo correto e atitude correta. Correto. E eu falo que aqui na vida civil a gente tem que estar com as pessoas certas, no horário certo, com a atitude certa. Correto. Se você não tiver isso, você não consegue progredir. Eu tenho um resumo melhor, entendeu? Na vida, você tem que estar com o ecossistema certo, com as emoções certas e com a preparação certa. Aí, você dá sorte. Você falou que tinha o quê? 2 formas de sair do Army? Vamos colocar 3 formas de sair do Army. 3 formas? Você se machucando, só que o processo para você sair de lá é longo. Você consegue sair... rescindir o seu contrato com o exército, se você se machucar, ou se você falar que você vai se matar, porque acontece muito disso, das pessoas na primeira semana ter um choque tão grande que elas falam que querem se matar, aí elas vão para uma clínica psiquiatra dentro do exército para poder se tratar.
E a forma mais rápida de terminar o treinamento e voltar para casa é graduando. Uau! Então o negócio é punk mesmo. Se você se machucar, você vai para repescagem, vai para reabilitação, vai para um monte de coisa e acaba atrasando a sua graduação. Sensacional. Bom saber. Se eu entrar no bootcamp, o segredo não é cortar o pulso, não. Tô zoando. Mas falando sério agora. Você voltou rica, então. Rica, bonita, fitness e sabendo dar tiro. Exatamente. Rica, a gente tá no processo. Conta. E como é que foi? Voltei, só que o exército é o seguinte. Lá, você entra como reservista, você entra como National Guard, você entra como Active Duty. Você vê os seus amigos recebendo as ordens para quais países eles vão. Aí você começa assim, você é National Guard. National Guard volta pro estado. Meus amigos estavam indo para a Alemanha, para o Hawaii, para o Alasca, para a Polônia. E eu falei assim, cara, eu quero viver essa experiência. Aí você quis mudar de... Cheguei a pesquisar lá como que eu faço para trocar o meu contrato de National Guard, com o estado de Massachusetts, para Active Duty, que é o que trabalha tempo integral. Sim. Só que o processo seria muito longo. E como é que você fez? Aí voltei, pensei, falei, não, eu fui para lá com um objetivo, que é a minha empresa. E eu vou colocar ela em prática. Vim abrir o meu... Focada. Que isso. Cheguei... Não foi igual uns caras que tem que vende imóveis, financia imóveis, vende carro, faz seguro, faz de tudo um pouco. Focinho de porco. Exatamente. Mestre de nada. Se a gente não focar em alguma coisa, Thiago, no final você não faz de tudo. Você não faz nada. Isso aqui pra comunidade brasileira, né? Porque o cara vê o outro dando certo, zóio gordo, vai lá e vou fazer a mesma coisa. Mas acontece isso na estética, Thiago. Tem gente que chega pra você e fala assim, nossa, você cobra $100 numa limpeza de pele, então se você fizer 10 limpezas de pele num dia, você tem $1.000 num dia. Vou fazer. Só que eles não entendem que até você conquistar uma clientela, é difícil. E vem o mercado. Tem hora que o mercado tá alto, tem hora que o mercado tá baixo, tem hora que tem dinheiro, tem hora que não tem. Então não é $100, $150, $200. É quantos clientes você vai conquistar nesse período. Então eu voltei disposta a colocar o meu business de estética. Coloquei. Só que aí nesse meio tempo veio aquela briga que teve lá em Washington, invadindo o Capitólio, né? Sim, Donald Trump. Aí vocês teve que trabalhar. Eles me chamaram. Aí mais uma vez eu fiquei decidida. Eu paro o meu business, o processo de criação do meu business, e vou pra lá e ganho mais dinheiro, porque eu ia ganhar $7.000, $8.000 se eu tivesse ido. Que isso. Morar no hotel do Donald Trump lá? Ia trabalhar numa escala de 12 horas por não sei quanto, folgar não sei quanto, mas ia voltar com dinheiro no bolso. Sim. Aí eu falei assim, ou eu penso no dinheiro, que era um dinheiro muito bom, ou eu continuo a minha empresa. Sim. Mais uma vez eu escolhi a minha empresa. Eu não estava pensando no dinheiro. Com dinheiro, com o tempo, a gente conquista, mas você começar uma empresa do zero, várias vezes, não é. Porque se eu parasse a minha empresa 3 meses, eu ia ter que voltar e começar de novo. É pauleira. E não é fácil você conquistar cliente. Não, e até porque você cria um relacionamento, né, com seus clientes. Tipo, não é da noite pro dia que você vai ali e começa a fazer aquele relacionamento e aí você faz um bom trabalho, indica mais 10, para depois 10 dos 5 gostar e te indicar mais 10, enfim. Tem um efeito network nisso, não é da noite pro dia. Não. E conta pra mim, como é que você começou? Você pegou sua licença e como é quem foi seu primeiro cliente? Ou sua primeira cobaia? Não, eu falo cobaia, já vem música sertaneja na cabeça, Goiânia é difícil, viu? Eu comecei em 2013, quando eu peguei a licença, mas exatamente eu não tenho na memória quem foram os meus primeiros clientes. Não tem? Não. Foram pessoas da lanchonete. Da lanchonete mesmo? Você botou pra funcionar ali no pessoal? Cobrava $20 uma limpeza de pele, Thiago. 10 anos atrás. Que isso que eu chamo de inflação. A galera, tá preocupado com a inflação. A inflação já aconteceu, rapaz. Larga de ser bobo. Olha o preço do aluguel. Olha o preço da gasolina. Só que nesse meio tempo eu enfrentei a minha primeira crise de uma empresa. Estava atendendo em casa, mas tinha pessoas que viram e falaram assim, pra que você vai pagar? Na época eu comecei cobrando, era para ser 40, mas eu enfrentei uma situação. Que lá na Flávia,
as pessoas pagavam $20 para fazer limpeza de pele com as alunas que estavam praticando. Então, algumas meninas dessa lanchonete falou para as outras, para que você vai pagar 40 se lá na Flávia é 20? Aí você já tinha competição. Eu já tinha competição, eu falei assim, e agora? Você já começou competindo. Eu falei, agora eu tenho que voltar meu preço para 20 se eu quiser mostrar o meu trabalho. Mostrei, coloquei o preço para 20, eu falei assim, mas eu não posso ficar nessa. Eu tenho que sair, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí depois eu aluguei uma sala dentro de um salão americano, um salão morto, não tinha cliente, não tinha nada. E eu pagava lá $150 por semana. Eu tirava o dinheiro da lanchonete. Como é que você começou a achar cliente? Você acha que seu curso de gestão te ajudou? Como é que foi? De onde que veio os clientes? Aí foi de boca a boca. Eu fiz, peguei a minha tia, foi a cobaia de massagem. Eu fiz umas massagens nela para ter um antes e depois. O filho da minha tia também, que tinha acne. Então eu peguei essas pessoas, dei para elas, tirei foto e postava na rede social. E ali foi indo. Eu lembro que uma pessoa da lanchonete também foi minha cliente, a Luísa, também do Espírito Santo. E ela foi para a escola de estética porque eu incentivei ela a ir. E aí deu certo. Então, tipo assim, eu incentivo... E ela faz o que hoje? Ela tentou a estética, mas ela viu que o marido dela estava precisando dela na empresa, que era... Porque aquele fato de até você se estabilizar no mercado, pegar uma clientela, não... Tem que ter muita paciência. Tem pessoas que não têm essa paciência de esperar o crescimento. Não tem. Então, ela foi trabalhar para ele. Mas hoje eu tenho clientes que são professores até da Flávia Leal. Elas foram minhas clientes. Uau. Eu incentivei e elas hoje são professora da Flávia Leal. Então, eu incentivo todos os meus clientes a fazer o que gostam. Quer fazer estética? Faz. Não é fácil, mas não é difícil. Muita gente acha que as coisas são fáceis, né? Pega uma licençazinha facinha, tem um espacinho ali, coloca o trem para rodar e ganha $150 a hora, é assim? Just like that? É o que o pessoal pensa. Baba. Só que eles não entendem que vão enfrentar alguma coisa durante esse período. Crise econômica, enfrentar que no inverno às vezes não tem tanto trabalho, o trabalho diminui. Então, assim, não é para qualquer pessoa criar uma empresa e esperar. Eles falam que 5 anos é o tempo que você tem para ver se sua empresa vai dar certo ou não. Eu não sei se ainda continua a verdade. Foi isso que eu aprendi na faculdade. Se a sua empresa venceu mais do que 5 anos, sua empresa vai dar certo. Sim. Então, depois aluguei uma sala em Everett, e ali as pessoas foram me conhecendo. Eu trabalhei com 2 pessoas, a Ana e a Bruna, e ali elas foram me apresentando para a comunidade brasileira. Do caramba, sensacional. E aí não tem a receita do sucesso, a receita do bolo. Conta para quem que tá acompanhando aí agora. Qual que é o pulo do gato? Não existe, na minha opinião, não existe o pulo do gato. Na verdade, existe você acordar todo dia e tentar. Que uma hora você vai conseguir. Agora, se existe um caminho mais fácil, não. Não existe caminho mais fácil. Que até para roubar é difícil. Então, não existe caminho fácil para nada. Não existe o pulo de gato para nada. Existe você acordar todos os dias com aquele pensamento. Eu vou tentar. E não desistir. Você acha que o bootcamp te ajudou um pouquinho nisso? Demais, até hoje. Até hoje, o que eu aprendi lá dentro me ajuda. E principalmente a não escutar. Aquela voz esgramada interna que fala, vambora, isso tá difícil, tá doendo. Não escutar o que tá ao seu... É praticamente você ser igual o burro, né? Porque o burro só olha pra frente. E tem certas situações da sua vida que você não pode olhar pro lado. Se olhar pro lado, você desiste. Você desiste e para você tentar ter força de novo para começar é punk. Sim. Então é ir em frente e não... Vai pra frente e só pra frente. E esquecer que vai ter pessoas que vai te julgar, porque no caminho que você tá, é muito fácil. As pessoas que não têm capacidade de acordar todo dia e tentar, elas estão ali para te desanimar. Não vai dar certo. Eu sofri bullying na época, antes de eu ir pro treinamento. Pessoas falavam comigo assim... você não vai dar certo como esteticista. Olha a sua pele, você tem acne. Vem cá que eu vou te tratar a sua acne. Eu falei, trata a minha acne. Porque
tratar a acne não é usar só produto, Thiago. Tratar a acne é o seu emocional, o que você come. É tudo. É tudo. É. Então, outros profissionais... É um pacote completo. Exatamente. Muitas vezes as pessoas julgam, né? E falam, aquela pessoa ali é obesa. Tem 2 tipos de obeso, a gente sabe disso. Um é, às vezes a pessoa tem uma condição, né, de saúde, e infelizmente não tem como, é uma condição de saúde mesmo. E tem outra pessoa que é o hábito dela, é os hábitos do dia a dia. E aí vem a ver com estresse, vem a ver com ansiedade, vem a ver com vários fatores de vida. É a mesma coisa a reação da sua pele. Você pode desenvolver acne, como você pode desenvolver aquelas... Esqueci agora como fala, aquela ressecar a mão que chega a dar no sangue. Eczema. Eczema, tem a psoríase também. Tem várias reações. Essas reações que a gente tem no corpo é feito de alguma coisa que tá errado dentro de você ou não. Essa semana a gente perdeu uma amiga de muitos anos, uma jovem linda por dentro e por fora, para ansiedade, tomando remédio de ansiedade, entrou em coma, deu parada respiratória e veio a óbito. Então, assim, o que você falou aí é super verdade. Tem tudo a ver com a dieta da pessoa, com o emocional da pessoa, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com medicação, com alimentação e high performance, tá? Gestor de high performance. O que eu aprendi? Eu sou muito grato ao Clube do G4 por isso. Ano passado eu fui pro evento do G4, a gente tem um class, e vai todo mundo para um hotel, para o resort. E eu cheguei lá e os caras... Eu vou falar 70%, 80% tudo fit, cara. Tipo CEO, pai, executivo. E os caras batendo aquela tecla. Não tem como você ser um líder de empresa se você não tiver, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, ali, espiritualmente conectado. Acho que eu até repeti, né? Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente conectado. E eu voltei dali e falei, putz, próximo class eu vou estar fit. Eu foquei e eu falei, é isso mesmo, mas nem pro class. É pra minha capacidade de ser um líder melhor, um pai melhor, um membro de comunidade melhor. É assim que deveria ser, eu acho, todas as pessoas. Mas, infelizmente, a sociedade, ela corrompe tudo aquilo pra gente. E a gente acaba aceitando, achando que aquilo é uma coisa normal. A gente não está preparado para as atividades. E então essas pessoas, essa sociedade, ela me bulinou, vamos colocar assim. Falou, você nunca vai ser um profissional de sucesso. E eu deixei aquilo me corromper. Foi o exército que falou, não, peraí, todo mundo tem uma capacidade na vida? Sim. Todo mundo tem sua tribo. Exatamente. E eu fui entendendo como que é o emocional. Se a gente não tiver com o emocional, você não consegue conquistar nada na sua vida. E você vai se isolando. Mais cedo aqui nos bastidores, hoje a gente estava falando, né, sobre o Paulo Vieira, e eu brinco que eu quero comissão agora, porque eu vendo demais da conta. Muita gente fala, é bullshitagem, é lero-lero, o cara é vendedor. E sinceramente, o cara é um ótimo vendedor, mas muito bom mesmo. O meu sócio mais pão duro que existe saiu de lá comprando um produto de $10 mil. Eu falei, Simar, peraí, calma, cara. Simar comprou uma classe de 10 mil, né? Ainda bem que dá pra cancelar depois. Mas o cara é muito bom em vendas. Só que melhor ainda do que vendas é como que ele simplificou um processo complexo de autoconhecimento e vinculou ao cristianismo. Tem ali uma explicação que serve pra minha avó, que às vezes não vai entender de hormônio. Tô brincando, vó, de hormônio a senhora entende porque a senhora tem as vaquinhas. Mas se a sua avó não tem vaca igual a mim e não entende de hormônio, o conteúdo do Paulo Vieira faz sentido. Então, esse trabalho emocional, esse trabalho psicológico, e o exército faz muito isso. Meu sonho era servir o exército porque eu não tive pai, então eu não tive limites. Eu cresci uma criança sem limites. Eu vim desenvolver limites na minha vida depois dos 27 anos de idade. É loucura, né? De tanto levar pancada. De tanto levar pancada. Eu falei, não, peraí, cara, tem que ter limites. E no exército você sabe, você tem limites. Então, não, sensacional. Acho que você deixou muito insights aqui para todo mundo. Eu sei que a gente não falou da bola de sinuca que caiu na sua cabeça no avião, mas isso aí foi dos bastidores também, viu, gente?
A Lu, ó, tem muita história pra contar, que se a gente for fazer, vira o quê? Uma série, né, Lu? Vai virar uma série. Vai virar uma série. O engraçado é que essas minhas histórias eu seguro pros meus clientes na hora de fazer a depilação. Na hora da depilação lá? Porque tem cliente que chega lá a primeira vez morrendo de medo. Eu falei, não, calma, eu vou te contar umas histórias, você vai sair. Sim. Você vai perder a dor. Então, essas melhores histórias eu deixo pra contar dentro do... Então é o seguinte, produção, você que tá aí, ó, se você quiser fazer uma depilação, entendeu? Ela conta histórias durante a depilação. O cara da produção tá dando risada ali, ó. Mas, gente, segue a Luana. Eu faço, né, limpeza de pele com você já há um bom tempo, ali na minha família também. Minha mãe já te mandou pro exército, tô brincando, né? Você chegou aí pro exército, a gente tem uma relação pessoal já de muito tempo. Eu te admiro muito de te conhecer, de onde você veio, para onde você está e para onde você está indo. E no final aqui, eu bato muito nessa tecla de riqueza, porque qual que é o propósito desse podcast para quem está acompanhando a gente? É escutar a história da Luana, a menina lá de Caratinga, né? Já virou Caratinga. Mantena, tô brincando, do interior do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Que era cheio de sonhos, de esperança, e tá em busca deles aqui, tá fazendo acontecer. De uma forma ou de outra, a gente nunca faz nada sozinho, mas independente, né? Esse podcast é para falar de riqueza de uma forma mais abstrata, não só monetária. Hoje, quando a gente traduz wealth de inglês para português, a tradução literária dela é riqueza. E rich é rico. Então, quando a gente fala de riqueza no Brasil, o rico, e até o nome do podcast, Imigrante Rico, a galera pensa, jato, aqueles empreendedores de palco que vende sonho, né? Aquelas valor coisas, monetário. Você que já passou pelo exército, conhece muita gente aqui bem afluente, trabalha com pessoas de várias faixas, né, de renda. Qual que é a definição de riqueza para você hoje, Luana? Para mim, riqueza é poder acordar todos os dias e ter capacidade de fazer aquilo que eu sonhei na noite anterior. Então, para mim é poder fazer algo. A riqueza, ter capacidade. E não vem nem questão monetária, nada. Eu quero atingir, quero comprar um carro. Não, para mim não. Eu quero ter a capacidade de fazer algo. Riqueza é ter capacidade de fazer algo. Tá ali disponível, né? Não, sensacional. A gente não contou aí, né, muitos detalhes, a gente não entrou no específico, a gente entrou bem nessa parte do seu negócio. Se você pudesse encerrar aqui agora, dando um conselho para quem sonha em empreender na terra do Tio Sam, qual que seria o conselho que você daria? Olhe para... Acordar todos os dias e tentar aquilo que você quer conquistar. Porque se você não tentar todos os dias, não vai vir cair do céu aquilo, não. Então, mesmo com as dificuldades que você vai enfrentar durante o dia, se você tentar todo dia, você vai conseguir. Porque eu consegui, então Tiago conseguiu, outras pessoas conseguiram, também você vai conseguir. Mas é tentar e não desistir. É real. É possível. É possível. Bora lá então, meus parabéns. Obrigado, Obrigada Lu. a você, Obrigado Thiago. Não, sensacional. Da próxima vez você vai vir de farda, hein? Como tenente, de repente. Tenente, amém. Vai contar a história. Gente, obrigado. Curte o canal, segue, comenta, segue a Luana. Se você tiver dúvida de como se tornar uma esteticista, já essa segunda participação em menos de 6 meses. Eu adoro trazer histórias diferentes, cada uma com a sua dinâmica. História de vida é igual pimenta, né? Todas são de vários sabores, de várias diferenças, mas cada uma tem a sua história lá, o seu background. Curte, comenta, divulga e não só segue o canal, como liga aquele alerta, porque todo domingo tem um episódio fresquinho saindo pra você. Até breve. Obrigada. Bora! This is the Thiago Prado Experience.